Chicago é famosa por seus arranha-céus e paisagens marítimas. Mas também é conhecida como cidade das gangues. Depois que foi destruída pelo grande incêndio, foi reconstruída como uma cidade portuária, administrada por mafiosos, assassinos e ladrões. E hoje, esse passado está enterrado logo abaixo da superfície. Cuidado com a cabeça. Desde antros da máfia, onde os criminosos mais famosos do país dominavam o submundo, Estas eram salas secretas, salas onde eles faziam festas loucas. então tinha um esconderijo aqui, com bebidas. Até um metrô subterrâneo, construído por políticos corruptos na prefeitura. E os trilhos do trem vinham até aqui. E a tumba da frota perdida de Chicago. Isso pode ser uma cova? Eles ainda podem estar dentro do casco. E até um laboratório nuclear secreto, onde a primeira reação nuclear em cadeia controlada sacudiu a Terra. O passado de Chicago está repleto de crime, corrupção e escândalo, logo abaixo de suas ruas. Vamos desvendar as camadas do tempo em cidades ocultas. O subterrâneo da máfia. Cidades ocultas. Com quase 3 milhões de habitantes, Chicago é a terceira maior cidade americana. Hoje ela é conhecida como uma cidade grande com ar de interior, mas ainda tem muitos segredos no subterrâneo. Eu sou Don Wildman e estou em Chicago, Illinois. Ela se chama Segunda Cidade por um motivo. Nos últimos 150 anos, Chicago teve que se reconstruir repetidamente, porque incêndios enormes quase a varreram do mapa e enchentes quase afogaram a cidade no próprio esgoto. Mas reconstruir uma cidade de baixo para cima não é fácil. E em sua corrida pela reconstrução, Chicago passou de um terreno baldio para um próspero império do crime. Com o tempo, a cidade foi governada por uma sociedade secreta chamada Lobos Cinzentos e por mafiosos violentos como Al Capone. Eles comandavam esse império do crime através de um sistema complexo de túneis subterrâneos e rotas de fuga. Hoje, Chicago é a capital efervescente do coração do país. Mas escave suas ruas e você logo descobrirá que os alicerces dessa cidade foram feitos pelos nomes mais famigerados dos Estados Unidos. No início do século XX, Chicago era uma versão crescida do Velho Oeste. Em 1919, um cafetão chamado Jim Grandalhão Colosimo assumiu a atividade criminosa da cidade. Mas ele precisava de apoio para fazer seu império crescer. Então contratou seu sobrinho de Nova York, Johnny a Raposa Torrio, e o braço direito de Johnny, um jovem arruaceiro chamado Al Capone. Capone e Johnny subiram na hierarquia da máfia de Chicago. Mas houve uma desavença entre Jim e seus protegidos quando Jim se recusou a entrar no comércio ilegal de bebidas. E de repente apareceu morto. Muitos acreditam que a ordem de matar Jim Colosimo veio de Capone e Johnny. Logo, as ruas de Chicago foram tomadas por bebidas. Capone era o rei do submundo de Chicago. Al Capone era dono de vários lugares na cidade, entre bares clandestinos, cassinos e bordéis. E no início da década de 20, ele assumiu uma das boates mais populares de Chicago, o Green Mill, e chamou o seu tenente mais leal, metralhadora Jack McGurn, para gerenciá-lo. Ele sabia que não levaria muito tempo para Elliot Ness e os intocáveis começarem a dar batidas em sua nova boate. Ele precisava de um plano de fuga e mandou fazer uma rede de túneis para ligar os esconderijos da cidade. Esses túneis ajudavam a evitar que fosse preso, a mover as bebidas ilegais e construir seu império do crime. A maior ameaça ao império de Capone eram os intocáveis, uma força-tarefa de elite formada para acabar com o chefão. Elliot Ness declarou guerra contra o maior império do crime de Chicago, rastreando cada movimento de Capone e fazendo batidas em suas casas. Mas enquanto era caçado, Capone continuava a expandir as suas rotas de suprimento. Finalmente, ele foi alvo tanto dos intocáveis como de gangsters rivais, como George Bugs Moran. Então ele precisava de proteção para si mesmo e para seus negócios, e entrou no subsolo. David Gemillo, dono do Green Mill, uma das boates de Capone, me levou até o submundo particular do mafioso.
Oi, como vai? Tudo bem? Quem era o dono deste lugar? Bom, durante a lei seca, um dos donos foi metralhadora Jack McGurn. Sei. Que não era irlandês, era italiano. Essa era só a Aham. alcunha dele. Então é evidente que eles não vendiam bebidas legalmente, não é? Era por isso que ele estava aqui, sim. Porque era um dos capangas de Al Capone. Então, era assim que eles traziam a bebida pra cá. Metralhadora Jack McGurn era um dos principais tenentes de Capone e temido tanto por policiais como por mafiosos. Dizem que depois que o pai foi morto pela máfia, McGurn mergulhou as mãos no sangue do pai e jurou vingar a morte dele. Já que o gerente era seu primeiro tenente e como era o VIP mais perigoso, Capone tinha o melhor lugar na casa. Dom, está vendo essa mesa aqui? Era onde Al Capone costumava se era a mesa sentar. dele? Porque ao sentar aqui você pode ver as duas portas e o mafioso nunca quer ficar de costas para a porta. McGurn, sabe o dia do massacre de São Valentim, sabe? Sei. Foi ele que fez aquilo para Al Capone. É mesmo? E ele era o dono do lugar quando o fez. O Green Mill era a cobertura perfeita para as operações ilegais de Capone. Venha por aqui. Mas Elliot Ness e os intocáveis monitoravam seus telefones e faziam batidas em suas fábricas de bebidas. Cuidado com a cabeça. Então Capone transformou o porão da boate em antros secretos de vício e em um labirinto de túneis de fuga. Tudo bem, venha por aqui. Isso era segurança de alta tecnologia. Acho que metralhadora Jack McGurn mandou instalar porque sabia que havia muitos ladrões. A encrenca naquela época podia ser grande. Bom, cuidado com a cabeça. Pode deixar. Este é o antigo vestiário das mulheres. Ah, é? Há mais de 80 anos, estes banheiros e cabines estariam repletos de artistas se preparando para o show lá em cima. Mas existe mais aqui do que os olhos podem ver. Se Elliot Ness e seus agentes chegassem até aqui, jamais suspeitariam que esta era apenas a primeira parte de uma passagem complexa. Atrás desta porta de aço, começava o exclusivo submundo de Capone e McGurn. Então é aqui. Bela porta, hein? É. Pronto, pode me seguir. Parece que esse lugar não termina nunca. Esta passagem era o segredo mais bem guardado do Green Mill. Inicialmente parecia ser apenas a coxia para o clube de jazz que ficava em cima, mas além da porta havia salas particulares para festas com rotas de fuga para as ruas. Com uma imensa rota subterrânea, mulheres e os clientes do Green Mill podiam se movimentar e movimentar bebidas livremente pelos túneis, sem ser incomodados. Se Ness e seus agentes conseguissem encontrar este subterrâneo, os intocáveis não veriam nada, só passagens vazias. E tão populares quanto o jazz e as danças lá em cima, havia salões particulares que Capone escondia para os VIPs. Está vendo todas essas portas nas laterais do corredor? Me disseram que eram salões secretos, onde eles faziam festas de arromba. Sério? Porque na época, se um apostador fosse flagrado, tinha como sair daqui. Aham. E acabava nas ruas com a acompanhante no braço, como se nada tivesse acontecido. Nossa. Então existem saídas que vão daqui de baixo até a rua lá em cima. E a gente pode ver? Não, eu não quero ser roubado, então eu não vou mostrá-las a você. Por motivo de segurança, Dave não nos permitiu filmar as entradas. Mas antigamente, criminosos eram bem-vindos nesses túneis, como acesso a festas ou para fugir de uma batida. Mas isso não é tudo. A passagem principal acabou se estendendo para se tornar uma rota de suprimento de bebida para os melhores teatros e boates da cidade. Venha por aqui. Esse lugar é enorme, hein? Nossa, olha isso. Ah, olha só. Isso aqui é a passagem secreta. É bem escondida, né? Vamos dar uma olhada nisso. É oco. E tem alguma coisa ali atrás. Que legal. E olha isso aqui, foi fechado. Uma tábua foi colocada e fecharam com cimento. Desse jeito. Então, este túnel ia direto para a rua. Até onde? Supostamente ao Salão de Dança Aragon, a meio quarteirão daqui.
A partir do porão do Green Mill, clientes criminosos e bebida podiam ser transportados até o salão de baile Aragon e outras boates do bairro, todas subterrâneas. Essas rotas de suprimento foram o maior sucesso de Capone. Em 1927, ele valia 100 milhões de dólares, mais de 1 bilhão em valores atuais. E em dinheiro vivo. Ness nunca soube quanto dinheiro rolava embaixo de seus pés. Em apenas 10 anos, Al Capone construiu um império nestes túneis e bares clandestinos. Mas em 1931, Ness ganhou a longa batalha contra a máfia. Um tribunal federal condenou Capone por evasão de impostos. Capone não negou a acusação e foi sentenciado a 11 anos em uma prisão federal. E só voltou a Chicago para ser enterrado aqui em 1947. Este é um lugar sombrio. Ele lembra como Chicago estava repleta de assassinatos, extorsões, atividades ilegais, apostas e tudo mais. É incrível pensar nisso como os alicerces desta cidade. Capone era o mafioso mais implacável de todos. Mas não era o único criminoso faturando alto no imundo subterrâneo de Chicago. Embaixo do bairro mais famoso da cidade, um labirinto de túneis mantinha o suprimento de bebidas e os policiais à distância. Entre as maiores cidades americanas, Chicago é a que tem a maior quantidade de bares por habitante. Nos anos 20, Chicago era chamada de Terra das Gangues, porque era governada por gangsters violentos, como Al Capone e George Bugs Moran. Eles haviam faturado com a tragédia do grande incêndio de Chicago e construído uma cidade de crimes sobre as cinzas. A máfia de Chicago havia espalhado seu império por toda a cidade, desde as boates de alta classe ao norte até os bordéis nos porões do extremo sul. Mas na Chicago assolada pelo crime, um distrito se tornou a central de comando para ladrões, prostitutas e cafetões. E até para Al Capone, o rei do submundo de Chicago. Este é o Near South Side de Chicago. Hoje é um bairro próspero, cheio de museus, livrarias e cafés. Mas se andasse nesta rua há 80 anos, estaria cercado de prostitutas, cafetões, bêbados e os criminosos mais perigosos da nação. E se você olhasse bem, veria políticos e homens de negócios. Na antiga Chicago, havia um lugar onde a elite da cidade podia se misturar com mafiosos e bandidos. O subterrâneo. Hoje se chama Near South Side. Mas no início do século XX era o Distrito Levy, o local mais infame de Chicago. Os vereadores que administravam o Levy eram tão corruptos quanto os criminosos. Além de permitirem casas de jogos, bordéis e bares clandestinos em seu distrito, ficavam com parte do lucro. A certa altura, havia mais de 100 antros de vício no Levy. E um dos mais infames era o Hotel Cullerton. Oi, Richard. Olá, Dom. Muito prazer. Prazer é meu. Richard Lindbergh, especialista na máfia local, vai me levar até lá. Hoje, o antigo saguão do hotel é uma loja de autopeças, mas mais de 100 anos atrás era uma operação da máfia. Diferentemente de outros empreendimentos ilegais, este tinha tudo: mulheres, bebida e jogo. Esta é a entrada, o portal para os túneis embaixo do Hotel Cullerton, que era ligado aos outros bordéis e operações ilegais do Distrito Levy daquela época. Nossa, mas isso aqui é o máximo, né? Esta é uma passagem secreta. Tome cuidado, os degraus são muito estreitos e a madeira é muito velha. Nossa, e tem cheiro de porão, não é mesmo? Nossa, olha só que legal esse trabalho em pedra, né? No início da era dominada pela máfia, este submundo estava repleto de jogadores, escondidos por trás da fachada de um hotel legítimo.
E eu imagino que seria um espaço bem chique, ou seja, eles queriam que você sentisse que estava se divertindo. Esta é uma operação pequena com o que eles chamavam de jogadores marmiteiros. Eram os homens que levavam marmita para o trabalho e paravam aqui após um longo dia de labuta, onde apostavam até o seu último centavo suado. Lá em cima com a namorada e aqui embaixo jogando seu jogo favorito. É isso. O Cullerton era administrado pela máfia há anos. Então, em O Mafioso Mais Poderoso de Chicago na década de 20, Al Capone assumiu o controle do Cullerton e do Levy. O hotel de Capone era voltado aos operários e servia aos trabalhadores do distrito. Outros lugares, como o bordel chique conhecido como Cassino, atendia aos grandes apostadores, homens de negócios e até políticos. Mas, ricos ou assalariados, ninguém estava a salvo da polícia. Capone dominava o Levy, subornando a maior parte da polícia. Mas nem todos os policiais eram corruptos, e ainda havia batidas constantes. A partir dos idos de 1900, os proprietários dos Astros de vício em Chicago construíram um sistema de túneis que se estendia umas 6 quadras para o oeste daqui a umas 2 ou 3 quadras para o sul e para o norte. Pelo que eu entendi, esses túneis vão até... Os túneis se ligavam a outros túneis que eram usados para fugir durante as batidas policiais. Muito antes de Capone assumir o Cullerton, seus proprietários haviam escavado um sistema de túneis, oferecendo rotas de fuga no caso de uma batida. Era um jogo constante de gato e rato, e estes túneis eram o campo de jogo. O Levy estava repleto de negócios legítimos, que eram apenas frentes para as casas de apostas e bordéis, e eram ligados pelo subterrâneo, formando uma fonte organizada para o crime. A polícia poderia invadir um local, mas como todo o bairro estava ligado pelo subterrâneo, era difícil não apanhar alguém. Ok, Don, aqui está. Este é o primeiro dos túneis do Hotel Cullerton. E como você pode ver, faz muito tempo que foi fechado. Várias camadas de pedras foram cimentadas aqui. Deixa eu ver isso. Tá me dizendo que tudo isso aqui... Tudo isso aqui são pedras que foram colocadas nesta entrada. Entendi. Eu tô vendo. Tem mesmo o formato de um túnel, olha só. Era por aqui que Johnny Torrio tirava as pessoas do prédio. Então era uma batida. O que acontecia lá em cima? Bem, você ouvia o apito lá em cima. A polícia arrombava a porta da frente do hotel. Os clientes que estavam no saguão ou em outro lugar corriam. Ninguém queria ser preso. Eles podiam saltar as janelas, mas é mais provável que viesse para cá, para o nível subterrâneo. E eles eram conduzidos por aqui até a rua, ou até outro prédio onde poderiam fugir. E na hora da batida não havia tempo a perder. De fato, os túneis secretos do Cullerton ainda têm evidências de que os clientes deste salão subterrâneo fugiram com muita pressa. Então havia um esconderijo aqui, com bebidas. Isso é incrível. Então eles saíam correndo por aqui e eu aposto que tentavam se livrar da bebida. Sim, estava caindo de seus bolsos. Eles tomavam o último gole enquanto passavam pelo túnel e olhavam para trás para ver se os policiais estavam seguindo. Aí eles fugiam e deixavam as bebidas para trás. O Hotel Cullerton funcionou por 22 anos no coração do Levy, mas Al Capone foi preso em 1931. Sem seu poder e sua proteção, o Cullerton e a maioria dos bares clandestinos do Levy fecharam. Negócios legítimos tomaram o seu lugar e fecharam a rede de túneis que corriam sob as ruas. Isto foi o que sobrou do distrito. A cidade de Chicago não vê seu passado de gangsters com bons olhos. Eles não querem promovê-la, eles não querem comemorá-la. Você está vendo o último vestígio daquela era. Entendi. Os mafiosos controlavam o Levy de túneis subterrâneos como estes, mas não eram os únicos corruptos. Embaixo da loja de departamentos mais famosa da cidade, os principais políticos de Chicago tinham o seu próprio submundo secreto. Em 1891, William Wrigley Jr. chegou em Chicago com $32 no bolso. Hoje, a Wrigley's é a maior fabricante de chicletes do mundo, produzindo mais de 20 milhões de pacotes por dia. Nos anos 20, gangsters como Jim Grandalhão Colosimo e Al Capone ajudaram a tornar o Levy o distrito mais infame de Chicago. Mas o Levy já era uma central do crime há décadas. Tudo começou após o grande incêndio de Chicago, com políticos corruptos ansiosos por faturar com uma cidade desesperada para reconstruir.
Eles aceitavam suborno dos negócios ilegais e atraíam empresários escusos de todo o país para abrir negócios no Near South Side de Chicago. Era o início do crime organizado na cidade, o precursor da máfia de Chicago. E tudo começou no subterrâneo. Esta é a famosa linha L de Chicago. Diariamente, 1,5 milhão de pessoas percorrem estes trilhos que passam sobre a cidade. Mas existe outra ferrovia em Chicago que praticamente ninguém conhece. Ela se estende por mais de 100 quilômetros e corre a 12 metros no subsolo. É uma das ferrovias subterrâneas mais antigas do mundo, mas, diferentemente dos sistemas ferroviários de hoje, este não era o orgulho e a alegria da cidade. Este era um de seus segredos sombrios. Havia outros túneis secretos no submundo de Chicago, mas não se comparavam ao subterrâneo embaixo do centro da cidade. E tem mais. Não foi construído por mafiosos na década de 20, mas por um grupo de políticos corruptos nos idos de 1890. Na época, o First Ward de Chicago, também conhecido como Distrito Leve, era administrado por vereadores corruptos, como Michael Hink Dink Kenna e Beth House John Coughlin, amigos e associados de Jim Grandalhão Colosimo, o cafetão mais conhecido de Chicago. Eles eram chamados de Lobos Cinzentos, porque se alimentavam do desespero de uma cidade praticamente destruída pelo fogo, aceitando suborno para dar as costas aos negócios ilegais e aprovar grandes projetos públicos. Uma das maiores armações foi um sistema de túneis secretos que corriam sob a cidade. Eu me encontrei de novo com Richard Lindbergh. Ele é especialista nesses túneis e me trouxe a um dos únicos pontos de acesso que ainda existem. Ah, Marshall Fields, chegamos? Dom, bem-vindo a Marshall Fields. Em 1900, esta era a famosa loja Marshall Fields. Hoje é a Macy's, na rua State. Na época, e ainda hoje, as pessoas não viram que uma ferrovia secreta passa por baixo dela. Este é o único acesso? Que coisa estranha. Estamos nos fundos da loja de departamentos Macy's e parece que esse é o único acesso aos túneis. Ok, Dom, vamos descer aos túneis que ficam embaixo da rua State. A 12 metros de profundidade, esses túneis têm mais de 100 anos e correm por 100 quilômetros pelo centro de Chicago. E esse é o ponto de entrada do sistema de túneis ligando a Marshall Fields ao resto do sistema de trilhos. Nós vamos abrir esta porta. Que legal. E você pode ver bem aqui. Era aqui que o túnel ficava. E ele se ligava às outras ruas do centro e às outras lojas de departamentos. Ah, sim, olha só. E os trilhos da ferrovia vinham até aqui, não é, Richard? Eles teriam vindo até aqui, até esta pequena porta. Em 1870, o centro de Chicago era um caos. Havia carroças, cavalos e bondes por todo lado. Transportar suprimentos pela cidade era praticamente impossível. Construir um sistema de transporte para mover suprimentos, carvão para aquecimento e mercadorias, tudo sob o solo, seria a solução perfeita. Mas com os lobos cinzentos no poder, para fazer qualquer coisa era preciso usar atalhos. Era um negócio e tanto para os lobos cinzentos. Além de receber suborno para aprovar a construção dos túneis, é provável que tenham pegado uma fatia da taxa de operação que as empresas que faziam túneis cobravam das empresas acima dele. Numa época em que os vereadores da cidade ganhavam $200 por ano, os lobos cinzentos faturavam mais de 20 mil. É incrível quando um túnel e um trem subterrâneo ainda fazem parte de uma coisa que funciona. Lembrem-se, temos uma loja de departamentos sobre a nossa cabeça e estamos a 12 metros sob Chicago, bem aqui em um túnel que poucas pessoas sabem existir. E já está aqui há 100 anos. É muito legal. O equipamento para o túnel foi trazido pelo porão de uma taverna. Para esconder um projeto tão grande, a terra retirada era levada para a taverna em barris e levada embora em carroças. Os operários começaram com cavidades estreitas no solo denso de Chicago. Os túneis eram feitos para pequenos vagões. Depois eram temporariamente reforçados com vigas de madeira, deixando um pequeno vão entre a madeira e o solo.
O vão era preenchido com concreto e depois que assentava, as vigas eram retiradas e uma última camada de concreto era colocada para alisar a superfície. A argila densa de Chicago, que cerca os túneis, age como um alicerce natural. E o clássico desenho em arco ajuda a distribuir o peso que está sobre ele. Os túneis eram tão resistentes que ainda hoje suportam o peso da cidade acima deles. E quando prontos, vagões transportavam mercadorias, carvão e cinzas de uma loja para outra. A construção do sistema começou em 1899. A construção desses túneis subterrâneos era um segredo muito bem guardado. Mas o sistema inteiro evoluiu e, fazendo jus à política tradicional em Chicago, tudo é feito secretamente por trás de portas fechadas. Embora o túnel não seja mais usado, pode ser acessado através do porão de um dos maiores negócios no centro de Chicago. Então havia um trem passando por aqui. Havia um trilho estreito aqui que ficava onde estamos pisando agora. E haveria um maquinista conduzindo o vagão. Quer dizer que eles construíram um sistema de entrega? Foi o primeiro sistema de entrega integrado e organizado de Chicago. Mas esses túneis foram apenas o início da corrupção subterrânea de Chicago. Segundo Richard, os lobos cinzentos não eram os únicos faturando com os túneis. Os elos entre os vereadores corruptos de Chicago e a máfia podem ter desempenhado um papel nessa ferrovia subterrânea. A ligação entre eles era mais para o sul, e esta é uma história paralela muito interessante, pois não havia nenhuma grande loja de departamentos para o sul. Eu acho que alguém foi subornado para mandar a companhia de túneis de Chicago construir uma extensão para o sul, para ligá-lo aos antros de vício do antigo Levy. E acho que é muito provável que os traficantes de bebidas, seja Al Capone, Dion O'Banion ou qualquer um dos outros que vendiam sua bebida nos hotéis do centro, teriam usado esse sistema. Já que os túneis ligavam o distrito Levy ao centro, as bebidas que circulavam livremente pelo Levy chegavam à clientela abastada de Chicago, enriquecendo ainda mais a máfia. Ninguém sabe ao certo se esses túneis eram usados por contrabandistas de bebidas, mas as sementes do crime organizado e da corrupção haviam sido lançadas em Chicago. Em 1959, os túneis foram aposentados e a cidade lacrou este projeto secreto. O subterrâneo de Chicago está repleto de túneis secretos como este, mas a cidade tem mais evidências de seu passado sombrio. No fundo do lago Michigan estão os vestígios da frota perdida de Chicago.